Relações com a mídia e gestão de crise. Parte 5. Quem está preparado para a crise? Nós vamos pensar nesta aula sobre a gestão da crise. Estamos diante, propriamente, dessa situação sistêmica, conflituosa, conflitiva. Não é crônica, porque, obviamente, se fosse crônica, ela seria previsível. Então, absolutamente imprevisível. Muito bem, como agir diante da crise? Vamos lá. Bem, o que se espera da qualidade da informação, propriamente, diante da crise, e vamos tentar entender o seguinte: de acordo com o Silva Neto, que é um teórico de referência no assunto, o entrecruzamento de determinadas teorias oferece um caminho para a emissão de mensagens claras. Claro, aqui é o famoso transparente, mas claro, é absolutamente perceptível e entendível por parte do público. Então, aqui há uma certa até subjetividade no uso da palavra claro, né? O que é clareza efetivamente? Se não for claro para o público, então não é clara. Então ela tem que ser perfeitamente entendível. Qual é o público dessa instituição? É concisa, ela não é lacunosa, não há lacunas. Não é, claro que não é volumosa, não é extensa, é enxuta, mas o ser conciso não significa que ter lacunas. É positiva, mas não de forma exagerada. O que é positivo? Nesse caso aqui é o rigor, a certeza que podemos tratar de determinada questão do modo como está sendo tratado e de forma positiva, porque se entrega com segurança a determinada informação. Com credibilidade, entra aqui em grande parte até o tônus como todo dessa informação, proporcionado esse tom pelo porta-voz. A credibilidade é assim, o porta-voz contagia a instituição, mas antes de tudo, ele é, afinal de contas, esse profissional que conhece profundamente a cultura organizacional, o status dessa empresa, inclusive, etc. E, portanto, a credibilidade tem a ver, claro, antes de tudo, com a reputação dessa empresa, porque ela é reconhecida como confiável. E, portanto, com potencial de convencimento. É lógico, é coerente, então deve acontecer dessa forma. Existe esse modelo de 6 passos para justamente pensar aqui um modo pelo qual se faz a comunicação na crise. Vamos lá. Modelo de 6 passos. Expresse empatia e atenção ao seu interlocutor. Já sabemos como, por exemplo, o porta-voz se porta diante do interlocutor, por exemplo, do jornalista, atenção a ele, sem bajulá-lo, obviamente, sem exagerar, falar o tanto necessário, nem mais nem menos, com expressividade, com sinceridade, com profissionalismo. Essa empatia, portanto, não é apenas uma forma, a empatia colocada com pura e simplesmente simpatia. Forneça uma conclusão positiva sobre o assunto em discussão. A conclusão positiva, se é uma conclusão, é resultado de um trajeto lógico, né, do pensamento, do raciocínio em relação ao todo abrangido ou encoberto, vamos dizer, enfim, aqueles fatores que fazem parte da crise como um todo. Essa conclusão positiva, ela tem que ser, antes de tudo, algo coerente, algo sensível àquela situação. Não a conclusão, portanto, chegou à conclusão, eu acho que possa ser assim. Não, é de fato positiva nesse sentido, porque tem os sinais dessa lógica interna sobre os acontecimentos. Forneça um elemento de apoio e endosso de uma fonte com credibilidade. Na verdade, existe essa categoria de argumentos, que são os argumentos baseados em fatos reais, por exemplo. São argumentos concretos a partir da experiência. Então, por exemplo, a questão de estatística, a estatística é um tipo de argumento que pode ser utilizado como tal, se de fato a fonte que projetou essa estatística, que levantou esse dado, essa fonte for confiável. Então, é possível lançar mão de recursos de argumentação desse tipo, por exemplo, fazendo referência a determinadas estatísticas, a determinados estudos, a determinadas fontes noticiosas, sempre de alta confiabilidade, né?
que sejam de fato, por exemplo, fazer referência em cadeia nacional a um pequeno jornal de uma cidade, ainda que esse jornal seja, digamos, muito honesto, muito profissional, né, nas suas atividades, mas aquele jornal não é reconhecido pelo grande público. Então não é, de fato, uma referência. No entanto, um cientista pode oferecer-se como referência, né? O trabalho de um cientista é em relação a um determinado tema que de algum modo está presente ali no momento da crise. Então esse aí eu endosso. De um modo geral, instituições governamentais, também dependendo da instituição, se ela for suficientemente conhecida também, enfim, que seja de fato reconhecida como produtora de informações muito confiáveis. Enfim, nesse aspecto é também uma referência que pode ser citada. Forneça um outro elemento em endosso de uma segunda fonte. Para não parecer, no caso da utilização de uma fonte, vou falar de um jornal e também falo de outro, talvez seja o caso de fazer referência a um jornal, fazer referência a um outro tipo de fonte, que não necessariamente seja essa aí noticiosa, não pertença à imprensa. Pode ser uma autoridade, esse aí é o chamado argumento de autoridade referido há pouco. No caso aí de um professor, de um cientista, de um especialista em determinado assunto. Por exemplo, o assunto contaminação. Houve lá a empresa, uma grande empresa da área de buffets. Por exemplo, numa grande cidade, essa empresa, enfim, confeccionou, produziu uma série de salgadinhos servidos lá num grande evento. Os tais salgadinhos estavam contaminados, né? E houve ali uma investigação. Ora, na verdade, diante de uma contaminação, diante desse fato, não há muito o que dizer. A contaminação foi constatada. Como tratar isso? Há todo tipo de providência, inclusive saber, antes de tudo, como cada uma das vítimas pode reagir diante de uma situação como essa, que cria constrangimento, todo tipo de desconforto. Mas do ponto de vista dessa confecção dos alimentos, é possível tentar provar que existe desde sempre uma rigorosa, até então, seleção de produtos. E essa rigorosa seleção de produtos passa ou se amolda a determinado processo, essa seleção de produtos. É possível fazer isso? Isso alivia até certo ponto. Na verdade, a contaminação tinha acontecido, e com todos os desdobramentos referidos aqui a pouco. Então, é isso. Aí, portanto, essa questão das fontes que devem ser selecionadas com sensibilidade, com conhecimento de causa, saber de fato se essa fonte é significativa para os públicos. Não adianta, no caso aí da contaminação, dizer que, enfim, a confeiteira, seja lá a pessoa responsável, pessoa muito conhecida da região. Não significa, isso não é uma fonte, não é um argumento concreto que possa ser evocado numa situação como esta. Repita a conclusão. Claro, ela é justamente para evitar outro tipo de interpretação que não é desejada. O ruído na informação. Repetir a conclusão, de preferência, quem sabe, até usando não outras palavras, não se trata disso, mas tornando essa conclusão até mais, digamos, palatável, se for o caso. Lembrando que os públicos de uma instituição são muitos, então é possível modelar, calibrar a linguagem para atender aos diferentes públicos. Vai depender outra vez, é claro, uma opção por essa linha vai depender da situação. É bom dizer isso porque às vezes essa conclusão sobre o ocorrido, ela é tão absolutamente técnica, que apenas meia dúzia de pessoas se mostra capacitada para entender a conclusão. Não deveria ser assim, porque do outro lado, outra vez, conforme a situação, nós poderemos ter ali muitas vítimas que passariam a depender do entendimento da tal conclusão pelos olhos de especialistas outra vez. É muito a situação do acidente aéreo. Olha, a verdade é que as pessoas, houve vítimas fatais, danos permanentes. Ainda que a
a resposta, seja lá a turbina, o retro, alguma coisa, o piloto, etc, etc, isso não vai, obviamente, amenizar a dor dessas vítimas, mas se busca ali uma conclusão a partir de estudos aprofundados. E de alguma forma, mais ainda indo à frente, esse relatório ele deverá ser utilizado pelos advogados, porque é claro que há um processo correndo contra essa empresa. Coloque-se à disposição do interlocutor para mais informações. Possibilite o retorno, claro, da imprensa. Existem comitês de vítimas, né, como você deve saber. Como os parentes das vítimas ou as vítimas não foram contemplados em seus direitos, então eles se organizam em associação, qualquer coisa do tipo, para conversar lá com a instituição, e nesse caso é preciso sempre ter sensibilidade para receber. Bom, vamos lá, é o que nós temos aqui a considerar sobre o modelo propriamente de 6 passos. A gestão da crise ainda diz respeito de 3 etapas que as empresas devem seguir na preparação para a gestão de crises. Aqui é a preparação. Vamos pontuar o seguinte: crise imprevisível. Sabemos desse fator impressionantemente presente. É preciso, no entanto, e é possível preparar-se para a crise. Bem por isso que as grandes instituições contarão com esse porta-voz, mas o porta-voz por si mesmo não é um gestor de crise em todo esse sistema, de um ponto a outro, do começo ao fim, não um gestor propriamente. A gestão da crise depende de uma série de interlocutores da instituição, de um conjunto, às vezes bastante grande, de agentes. É isso que vamos conhecer agora. Primeiro é preciso fazer essa auditoria de vulnerabilidade. Lembra o exemplo lá dessa empresa de transporte de valores? Ora, depois de ter passado por 2 ataques de quadrilhas do chamado crime organizado, ela percebeu o quão vulnerável ela é. Vamos pensar assim de forma muito até didática. Como as paredes desmoronaram ao ataque de explosivos, isso é um tipo de vulnerabilidade absolutamente concreta, né? Concreta, está posta ali, mas tem a ver com uma série de outros sistemas que dizem respeito, ou uma série de fatores que dizem respeito, por exemplo, à localização da empresa, ao sistema mesmo de vigilância no entorno da empresa. E talvez ainda, indo mais à frente, aqueles operadores relacionados à segurança num sentido ainda mais abrangente, no sentido mais complexo em relação ao movimento, vamos dizer assim, aos planos, né, do crime organizado. Formos pensar assim em cadeia, em camadas sucessivas, nós veremos que a grande questão da vulnerabilidade não se encerra, não para ali na anatomia, na arquitetura das instalações, na capacidade de suportar determinados ataques. A auditoria de vulnerabilidade envolve abordagem multidisciplinar, várias disciplinas, eu diria que mais do que multidisciplinar, tem que ser interdisciplinar, para identificação e avaliação de riscos e os pontos fracos de natureza operacional que exigem providências. Caso contrário, podem gerar emergências ou crise. Se formos pensar aí o quão o transporte ferroviário é vulnerável nas grandes cidades, problemas sistêmicos de pane, então isso gerando terríveis, que, olha, só quem vive, o público que vive esse problema de ficar preso, de não ter transporte, de ter que passar horas e horas fora dos seus lares ou não conseguir chegar ao trabalho por conta de falhas de sistema, às vezes até em metrô, isso é um tipo de crise, é um lado da crise, mais ou menos situado, às vezes sem muitos desdobramentos. Vale inclusive a pena dizer o seguinte: o tamanho da crise, o alcance da crise, tem a ver, claro que também com a afeição do público, o status do público, infelizmente. Quando nós estamos falando de transporte público, até popular, provavelmente cabe essa palavra no caso do trem, nós estamos pensando num tipo de público atendido, públicos das chamadas classes populares, com tudo que isso significa. Então daí
enfim, os desdobramentos são mais ou menos conhecidos, né? Tem ressonância, é tudo muito terrível, mas afinal de contas são as classes populares e o tratamento que esse país, insensível a certas demandas das classes populares, é um pouco, se percebe inclusive no momento dessas crises. Já aí está, né, que é preciso pensar na vulnerabilidade de sistemas, do software, das instalações, a vulnerabilidade de situações que não dizem respeito à segurança, naquele sentido de invasão, mas vulnerabilidade no sentido mais amplo possível. Como, por exemplo, como que as finanças, como que determinadas informações guardadas em segredo de uma rede social, conhecemos bem esse caso, no caso do Facebook, como que aquele sistema se mostrou vulnerável. No caso propriamente dessa rede social, a resposta veio de imediato, abalou muito a instituição e, no entanto, os mercados pouco depois responderam ainda de forma positiva, muito por conta da atitude, né, do líder, dono do Facebook, em relação a essa grande crise. Planejamento de crises. Tem que elaborar plano de gestão. Esse plano de gestão aqui, o bom plano de gestão pensa nos mínimos detalhes e comunicação de crises para os principais problemas identificados. Então, não apenas elaborar plano de gestão, passo a passo, mas pensar na comunicação, pelo menos, e outra vez, se vai falar em comunicação, é claro, outra vez, vamos falar do papel importantíssimo do porta-voz, como ele vai comportar-se diante desse processo como um todo. Preparação para responder às crises. Estávamos vendo 3 etapas, essa aqui é a última. Com base nos planos existentes, treinar periodicamente os funcionários envolvidos para lidar com os aspectos relativos à incerteza e à liderança e refinar competências com base nas melhores práticas em gestão e comunicação de crises. Então aqui vamos dizer que existem 2 camadas aqui, né, sobrepostas nesse item. Porque veja só, nós vamos treinar periodicamente os funcionários, tá certo? Com uma determinada finalidade, oração final aqui, para lidar com esses aspectos relativos à incerteza e à liderança e refinar competências com base nas melhores práticas. Ora, se nós vamos treinar, é bom que tenhamos também como referência as tais melhores práticas. Essa expressão é corrente no mercado, as melhores práticas, modo de a todo momento eu perceber o que de fato no mercado pode ser referência para mim, inclusive no âmbito da gestão de crises. Então, essas 3 etapas, elas têm que ser, mais uma vez, pensadas como um todo, não de forma isolada, é claro. No caso de treinamento de funcionário, já sabemos, né, até é redundante repetir, faz parte aí o porta-voz, pode ser até um líder desse tipo de reflexão. O comunicador, portanto, o comunicador faz parte, é óbvio, de tudo isso. E esse treinamento, olha, vamos desde coisas assim do dia a dia, por exemplo, todo mundo sabe da existência da chamada, isso não é, aqui vou me referir agora, não diz respeito apenas à coisa da crise, mas essas brigadas, né, contra incêndio, isso é uma forma de treinamento que acontece, promovido aí pelas CIPAs, por esse tipo de coordenação, né, de grupo voltado para a questão de acidente nas empresas. Ora, esse tipo de treinamento, ele tem que ocorrer também nesse contexto de crise. O que fazer, não apenas naquela situação de emergência, como é o caso aí do incêndio, né? Isso pode resultar em crise também, é verdade. Mas pensar como que protocolos da empresa, que recursos da empresa são mobilizados para atender a crise. Voltando aqui, eu tenho que agradecer outra vez ao seu entendimento, ao seu interesse e desejo que, espero contar, inclusive, com seus estudos. Muito obrigado.